Hello everyone. Today we will study the adverbs of frequency. Hoje nós vamos estudar os advérbios de frequência. Esse material você pode encontrar no nosso blog estudando a língua inglesa.blogspot.com. Está aqui o nosso endereço do nosso blog, tá? It is placed before the simple verb. Ele é colocado antes do verbo simples. I always have coffee for breakfast. Eu sempre tomo café pela manhã. Observe, always, antes do verbo have. Ali, always have. E depois o complemento. Coffee for breakfast. Então, ele é sempre colocado antes do verbo principal, tá? I always have. It is placed after be, after verb to be. Ele é colocado depois do verbo to be, ser, estar, né? Significa ser, estar. She usually late. She is usually late. Ela está geralmente, usualmente, costumeiramente atrasada. Então, observe aqui o verbo is, né, que é uma flexão do verbo to be, e usually, usualmente, né, que é o verbo, que é o advérbio de frequência. Terceiro ponto que nós temos que observar em relação aos advérbios de frequência. If there is a modal verb or an auxiliary in the sentence, it is placed between the auxiliary or modal and the verb. Então, se houver um verbo modal ou um verbo auxiliar, modal aqui, por exemplo, nós temos o can, tá? Então, se houver um verbo modal ou um verbo auxiliar na frase, ele é colocado entre o nosso advérbio de frequência, é colocado entre o auxiliar ou modal e o verbo principal, tá? Então nós temos aqui essa frase: I can never understand what she says. Eu nunca seria capaz de entender o que ela diz. Então nós temos temos o can, né? Mas poderia ser também um outro verbo auxiliar, né? E nesse caso é o modal can. E nós temos aqui o verbo understand, compreender, que é o verbo principal. Então nós temos que colocar o never entre o modal ou auxiliar e o verbo principal, understand. Tá? Então ele é colocado entre o auxiliar ou modal e o verbo. Outro exemplo. I have always done my work properly. Eu tenho sempre feito meu trabalho adequadamente, corretamente, né? Eu sempre faço o meu trabalho corretamente. Então, nós temos o have, que no caso é o verbo auxiliar, e always, que é o advérbio de frequência, e done, que é a flexão do verbo do, né? Fazer. Então, I have always done my work properly. O advérbio de frequência sempre no meio, entre o verbo auxiliar modal e o verbo principal. A few adverbs of frequency. Alguns advérbios de frequência. Always, sempre. Sometimes, às vezes. Frequently, frequentemente. Usually, geralmente. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, raramente. Rarely, raramente. Never, nunca.
hardly ever, quase nunca. Vamos fazer uma pequena recapitulação, que nós temos que saber sobre advérbios de frequência. Primeiro, que ele é colocado sempre antes do verbo principal. I always have. Segundo, é colocado depois do verbo to be. She is usually. E terceiro, ele é colocado entre o auxiliar ou modal e o verbo principal. I can never understand ou I have always done. Então, nesta aula nós estudamos os advérbios de frequência.